Isadora jamais imaginou que a humilhação pudesse ter cheiro de incenso árabe e sabor de café turco. Ela empurrou o carrinho de limpeza pelo salão vazio do Palácio Zahara. O eco dos saltos contra o mármore turquesa ainda reverberando em sua memória. A noite havia sido longa. Mulheres perfumadas, homens de terno impecável, champanhe francesa em taças de cristal. E ela, invisível entre as mesas, recolhendo guardanapos sujos e copos manchados de batom. 3 da manhã. O último cliente saíra há 20 minutos. Isadora prendeu os cabelos encaracolados num coque frouxo, pegou o balde e começou a esfregar o chão do palco, onde, horas antes, dançarinas giravam ao som de alaúdes e derbaques. Suas mãos calejadas trabalhavam no automático. Esfregar, torcer, repetir. Esse ritual a acalmava. Havia algo honesto no trabalho manual, algo que universidade nenhuma conseguia ensinar. Quando as luzes do salão principal piscaram 3 vezes, Isadora nem levantou a cabeça. Problemas elétricos eram comuns naquele prédio antigo, mas quando a escuridão caiu por completo e gritos ecoaram da cozinha, ela largou o pano e correu. Na copa dos fundos, o gerente gesticulava desesperado ao telefone, tentando explicar a um cliente importante que o show seria cancelado. Isadora passou por ele, abriu o quadro de força e identificou o problema em segundos. Um disjuntor queimado e fiação exposta. 10 minutos depois, com fita isolante, um alicate emprestado do segurança e conhecimento herdado de um padrasto eletricista que nunca fora pai, mas ensinara o essencial, Isadora religou o sistema. As luzes voltaram como estrelas nascendo no deserto. O gerente a abraçou, efusivo. Mas foi outro olhar que ela sentiu na pele. Do mezanino privado, um homem a observava. Ele era alto, ombros largos sob um terno cinza chumbo que custava mais que 6 meses de aluguel dela. Cabelos negros perfeitamente penteados, barba aparada com precisão cirúrgica e olhos que brilhavam como âmbar sob as luminárias restauradas. Emir Khaled Al-Saif não costumava reparar em funcionários, mas aquela mulher, com as mãos sujas de graxa e dignidade inabalável, acabara de salvar sua reunião de negócios. Isadora voltou ao trabalho sem esperar elogios. Já estava guardando o carrinho quando sentiu a presença atrás de si. Virou-se e deu de cara com o homem do mezanino. De perto, ele parecia ainda mais imponente. Cheiro de oude e algo cítrico, postura ereta, queixo erguido. Ele estendeu a mão, segurando 5 notas de $100. Pelo seu trabalho, foi impressionante. A voz tinha sotaque carregado, mas cada sílaba soava precisa. Isadora olhou para o dinheiro, depois para ele. Meu trabalho já está pago, senhor. Khaled piscou, desconcertado. Era a primeira vez em anos que alguém recusava algo dele. Mas você salvou a noite. Merece ser recompensada. Fiz o que qualquer um faria. Não qualquer um. A maioria teria esperado um técnico, cobrado extra, causado mais confusão. Ele insistiu, aproximando as notas. Por favor, aceite. Isadora respirou fundo, sentindo o cansaço subir pelas pernas como água de enchente. O senhor parece acreditar que tudo se resolve com dinheiro. Mas eu não preciso de caridade. Preciso dormir 3 horas antes da aula e acordar cedo para o próximo trabalho. Ela passou por ele, empurrando o carrinho. Khaled ficou parado, mão suspensa no ar, segurando o dinheiro como um tolo. Ninguém nunca o tratara assim. Ninguém. Nos dias seguintes, ele voltou ao Zahara 3 vezes. Sempre pedia a mesma mesa, sempre ficava até tarde. Observava Isadora trabalhar com a eficiência de quem não podia desperdiçar movimentos. Ela era econômica em gestos, mas generosa em atenção aos detalhes. Endireitava cadeiras, trocava flores murchas, ajustava quadros tortos. Uma semana depois, ele finalmente reuniu coragem. Você estuda à noite? Isadora estava limpando a mesa ao lado. Nem olhou. Estudo enfermagem. Por que enfermagem? Porque cuidar de gente ainda vale alguma coisa nesse mundo. A resposta o atingiu como soco no estômago. Khaled crescera num universo onde valor era medido em ações, imóveis, influência. Nunca por compaixão. Posso te oferecer um café depois do trabalho? Dessa vez, Isadora parou. Virou-se, o olhar cansado, mas direto. Por quê? Porque tenho curiosidade.
Sobre alguém que recusa $500 como se fossem migalhas. Isadora quase sorriu. Quase. Não eram migalhas, senhor. Eram esmola. E eu não mendigo. Ela saiu, deixando-o novamente sozinho, segurando perguntas sem resposta. Foi Laila, a gerente do Zahara, quem primeiro notou o interesse de Khaled. Ele não tira os olhos de você, Isa. Isadora enxugou as mãos no avental, incomodada. Gente rica fica entediada. Eu sou só. Diferente do mundo dele. Diferente? Laila riu baixo. Querida, você é um espelho que ele não quer olhar. A frase ficou martelando na cabeça de Isadora durante o trajeto de ônibus para casa. 2 horas de viagem, baldeação em Pinheiros, mais 30 minutos de caminhada até a viela onde morava com os irmãos. Lucas estava acordado quando ela chegou, dedilhando o violão velho no sofá. Demorou. Trânsito. Ele sabia que era mentira, mas não insistiu. Marina dormia no quarto, livros espalhados pela cama. Isadora cobriu a irmã, beijou-lhe a testa e foi tomar banho. Debaixo do chuveiro frio, permitiu-se tremer. Não de frio, de medo. Medo de que Khaled visse nela algo que não existia. Medo de começar a acreditar que merecia mais que migalhas. Na manhã seguinte recebeu a ligação. Laila nervosa. Isa, a Rania Dalmar esteve aqui. Espalhou que você está se aproveitando de um cliente importante. A administração, eles querem te desligar. O chão fugiu sob os pés de Isadora. Mas eu não fiz nada. Eu sei, mas a aparência importa mais que verdade nesse lugar. Isadora desligou, sentou-se na beirada da cama e chorou pela primeira vez em meses. Lucas entrou sem bater. O que aconteceu? Perdi o emprego. Por quê? Porque existo no lugar errado. À tarde, quando foi buscar seus pertences no Zahara, encontrou Khaled esperando na porta dos fundos. Ele parecia diferente. Menos polido, mais humano. Eu soube, sinto muito. Isadora riu sem humor. Sente? Você mora num mundo onde problema se resolve com um telefonema. No meu, a gente só tem coragem. Virou-se para sair, mas Khaled segurou-lhe o braço delicadamente. Deixe-me ajudar. Como? Me arranjando outro emprego? Me dando dinheiro? Eu não quero ser o seu projeto de caridade, Emir Khaled Al-Saif. A forma como ela pronunciou o nome dele, carregado de raiva e verdade, fez o peito de Khaled apertar. Não é caridade. Então o que é? Ele não soube responder. Isadora liberou o braço e foi embora, deixando-o ali, sozinho com sua inutilidade. 3 dias depois, Lucas foi atropelado. Nada grave, mas precisava de tomografia. O SUS estava lotado. Particular, impossível. Isadora segurou o celular com as mãos tremendo, olhou o cartão de visita que Khaled deixara no bolso do uniforme dela e digitou: preciso de ajuda. Ele atendeu no segundo toque. 2 horas depois, Lucas estava sendo examinado num dos melhores hospitais de São Paulo. Isadora assinou papéis que não entendia, aceitou gentilezas que custavam uma fortuna e odiou cada segundo de fraqueza. Quando tudo terminou e Lucas dormia sedado, ela encontrou Khaled na sala de espera. Obrigada. Não precisa agradecer. Preciso sim, e vou te pagar. Todo centavo. Khaled balançou a cabeça. Não foi empréstimo. Para mim foi. Ela se sentou ao lado dele, cansada demais para manter as defesas erguidas. Por que você faz isso? Por que se importa? Khaled olhou para as próprias mãos. Porque você me lembra que eu costumava acreditar em coisas. Em quê? Em que pessoas valiam mais que negócios. Que honestidade existia. Que amor podia ser real. Isadora virou-se, surpresa com a vulnerabilidade na voz dele. O que aconteceu? Fui traído. Pela mulher que eu ia casar. Ela escolheu poder em vez de mim. Sinto muito. Jurei nunca mais me envolver, nunca mais sentir. E está funcionando? Khaled encontrou os olhos dela. Estava, até você recusar $500 como se fossem insulto. Isadora quase sorriu. Eram. Eu sei. Agora eu sei. Ficaram em silêncio, dividindo o peso de verdades não ditas. Quando Lucas acordou, Isadora voltou para o quarto. Mas antes, tocou a mão de Khaled brevemente. Você não é tão ruim quanto pensa. Ele segurou os dedos dela por um segundo a mais. E você não é tão forte quanto finge. Isadora puxou a mão,
mas não por raiva, por medo de que ele estivesse certo. Nos dias seguintes, Khaled apareceu no hospital. Levava livros para Marina, conversava com Lucas sobre música, pagava contas sem alarde. Isadora tentava manter distância, mas era como lutar contra a maré. A notícia vazou 2 semanas depois. Um blog de fofocas estampou: faxineira da periferia conquista príncipe dos Emirados. A foto era de Isadora saindo do hospital, Khaled ao fundo. O inferno começou. Repórteres acamparam na viela. Vizinhos fizeram perguntas. O bairro inteiro virou circo. Marina chorou no banheiro da escola, perseguida por colegas curiosos. Lucas perdeu um bico porque o patrão não queria confusão com a imprensa. Isadora ligou para Khaled, furiosa. Você destruiu minha paz. Eu vou resolver. Resolver? Como? Vai apagar a internet? Vai fazer todo mundo esquecer que eu sou a Cinderela da periferia? Você vive num mundo de soluções compradas, Khaled. Eu vivo no mundo real. Então me deixa entrar nele. Não, porque você vai cansar, vai voltar para o seu mundo de luxo, e eu vou ficar aqui, com a reputação destruída e os irmãos marcados. Isadora desligou, bloqueou o número, recusou visitas. Khaled tentou respeitá-la. Tentou mesmo. Mas quando viu, numa entrevista de TV, Rania Dalmar insinuando que Isadora se aproveitava de estrangeiros ricos, algo quebrou dentro dele. 3 dias depois, durante um congresso internacional de investimentos em São Paulo, com empresários de 40 países e câmeras transmitindo ao vivo, Khaled abandonou o discurso preparado. Falou em português, sotaque carregado, voz firme. Eu vim ao Brasil investir em negócios, mas aprendi que o maior investimento que podemos fazer é em caráter. Conheci uma mulher que limpa chão de restaurante à noite e estuda enfermagem de madrugada, que recusou dinheiro porque não queria esmola, que cuida dos irmãos com a dignidade de quem governa reinos. Ela me ensinou que valor não se mede em moeda, mas em coragem. A plateia ficou em silêncio. Khaled continuou, olhos fixos na câmera. Eu jurei nunca mais amar, mas ela me mostrou que juramento feito por medo não vale nada. E se o mundo quer julgar, que julgue a mim, porque eu escolho ela, todos os dias. Sem vergonha. A transmissão viralizou em minutos. No fundo do auditório, Isadora assistia, escondida. Lágrimas desciam silenciosas. Depois do evento, ela o esperou no estacionamento. Khaled parou ao vê-la, incerto. Você é louco, ela disse, voz embargada. Completamente. Vai se arrepender. Impossível. Eu não sei viver no seu mundo. Então me ensina a viver no seu. Isadora deu 2 passos. Parou. Eu tenho medo. De quê? De acordar e descobrir que isso foi só gratidão. Culpa. Khaled fechou a distância entre eles. Não é. Como sabe? Porque gratidão passa. E eu continuo aqui. Isadora deixou Khaled abraçá-la pela primeira vez. Ali, no estacionamento vazio, sob a luz dos postes e o barulho distante da cidade, ela permitiu-se desabar. Chorou pela mãe, pelo cansaço, pela humilhação, pelo medo de ser feliz. Khaled não disse nada, apenas segurou. Quando ela se acalmou, ele perguntou baixinho: o que você precisa? Tempo e verdade. Tem os 2. Nos meses seguintes, construíram algo frágil e forte ao mesmo tempo. Khaled aprendeu a pegar ônibus, andar de chinelo, comer marmita fria. Conheceu a viela onde Isadora morava, sentou-se no sofá furado, dividiu café com Lucas enquanto ouvia música. Isadora, por sua vez, deixou que ele pagasse a faculdade de Marina, mas só depois de ele prometer que seria investimento, não doação. Ela assinaria contrato, devolveria quando pudesse. Você não precisa devolver, ele insistia. Preciso sim, porque senão vira dívida emocional. E eu não quero te dever nada além de amor. A sinceridade dela sempre o desarmava. Rania tentou mais uma vez destruir a relação, espalhando que Khaled estava sendo manipulado. Mas dessa vez, foi Isadora quem deu a entrevista. Olhou direto para a câmera e disse: eu trabalho desde os 14 anos. Criei 2 irmãos. Estudo à noite. Não preciso de homem nenhum para sobreviver, mas escolhi um para dividir a vida. E se isso incomoda,
O problema não é meu. A fala virou meme, bordão, símbolo. Escolhi um para dividir a vida. Estampou camisetas, viralizou em redes sociais. Isadora odiou a fama, mas amou a liberdade que ela trouxe. As pessoas pararam de vê-la como vítima e começaram a vê-la como escolha. Khaled, por outro lado, enfrentou resistência da família. O pai ligou de Dubai, voz gélida. Você vai casar com uma faxineira? Vou casar com a mulher mais digna que já conheci. Isso vai manchar o nome da família. Então que manche. Eu prefiro honra suja à superfície limpa. Desligou antes que o pai respondesse. Laila, a gerente do Zahara, foi uma das poucas que apoiou desde o início. Eu sempre soube, disse ela sorrindo. Você olhava para ele como quem olha para espelho, com medo e curiosidade. Isadora riu. E agora? Agora você olha como quem encontrou casa. Era verdade. Khaled não era perfeito. Tinha dias de arrogância involuntária, momentos em que esquecia que privilégio era exceção, não regra. Mas ele aprendia. E Isadora ensinava com paciência feroz. Lucas conseguiu o estágio no estúdio de som, sem saber que Khaled intermediara discretamente. Quando descobriu, meses depois, confrontou Isadora. Ele pagou meu estágio. Ele abriu uma porta. Você entrou sozinho. Isso é humilhante. Humilhante seria não tentar por orgulho. Lucas resmungou, mas agradeceu a Khaled na semana seguinte. Você não precisava. Eu sei, mas queria. Seu talento merece palco, não sombra. Os dois criaram um respeito silencioso. Marina, por outro lado, via Khaled como herói e professor. Ele ensinava idiomas, contava sobre universidades, abria horizontes. Posso estudar fora? Ela perguntou uma noite. Isadora gelou. É caro demais, Mari. Khaled interveio suavemente. Existem bolsas. Podemos procurar juntos. Isadora olhou para ele, grata e assustada. Grata pela generosidade. Assustada pelo quanto dependia dele agora. À noite, na cama apertada do quartinho, ela confessou. Tenho medo de te perder. Khaled a puxou para perto. Por quê? Porque você pode acordar um dia e perceber que merece mais. Mais? Que mais? Mulheres que fingem interesse. Que querem meu sobrenome, não minha alma. Ele virou o rosto dela para si. Você é o mais, Isadora. Todo dia. Ela beijou-o, devagar, tentando acreditar. O pedido de casamento veio 3 meses depois. Não houve joias caras ou restaurantes chiques. Khaled levou Isadora ao terraço do prédio dela, estendeu uma toalha velha no chão e serviu café passado na hora, pão com manteiga. Isso aqui é tudo que eu tenho para oferecer agora. Nada de luxo, só eu. Defeitos, passado, família complicada. Mas se você aceitar, prometo aprender todo dia a ser digno de você. Isadora chorou. Você já é. Então casa comigo? Sim. Sem anel ainda, sem data marcada, mas com certeza absoluta. O casamento foi simples, no cartório, com Lucas, Marina e Laila de testemunhas. Isadora usou o vestido branco comprado numa loja popular. Khaled, terno sem gravata. Depois, almoçaram na lanchonete da esquina. Melhor casamento da minha vida. Brincou Lucas. É o único. Marina corrigiu, rindo. Khaled olhou para Isadora e ela leu nos olhos dele a mesma verdade que sentia. Aquilo ali, simples e imperfeito, valia mais que qualquer palácio. A lua de mel foi um final de semana em Ubatuba. Pousada barata, praia deserta, peixe frito com arroz. Khaled nunca fora tão feliz. Eu costumava achar que felicidade era conforto, disse ele, pés na areia. E agora? Agora sei que é paz. Isadora encostou a cabeça no ombro dele. Você mudou. Você me mudou. Não, você se permitiu mudar. Isso foi você. Ficaram em silêncio, ouvindo as ondas. De volta a São Paulo, a rotina voltou. Isadora trabalhava no hospital comunitário, Khaled gerenciava investimentos remotamente. Ele criou a Fundação Lima em segredo, oferecendo bolsas de estudo para jovens de periferia. Quando Isadora descobriu, foi ao escritório dele furiosa. Por que não me contou? Porque você ia recusar. Exato, porque não quero ser projeto. Não é projeto, é gratidão. Ele se levantou cansado. Você me deu dignidade de volta, Isadora. Deixa eu retribuir. Retribuir?
Amor não é transação. Eu sei, mas também não é indiferença. Você me ensinou a ver o mundo. Agora deixa eu fazer parte dele. Ela respirou fundo, tentando controlar a raiva. Não foi caridade? Foi investimento em futuros que merecem chance. Isadora sentou-se derrotada. Você sempre sabe o que dizer. Não, eu só aprendi a ouvir. Ela o abraçou finalmente. Desculpa. Não precisa. Preciso. Eu ainda tenho medo de virar conto de fadas, de acordar e descobrir que isso não é real. Khaled segurou o rosto dela entre as mãos. É real. E não é conto de fadas. É trabalho diário, escolha diária. Mas é nosso. Isadora sorriu, finalmente livre. Meses depois, sentados no sofá velho da viela, assistindo Lucas tocar violão e Marina estudar, Khaled perguntou: Você é feliz? Isadora olhou ao redor, para a vida simples e cheia. Sou. Mesmo sem luxo? Principalmente sem. Ele riu. Eu também. E era verdade. Emir Khaled Al-Saif, herdeiro de fortunas, aprendera que riqueza verdadeira não se mede em contas bancárias. Mede-se em café passado na hora, abraços apertados e olhares que dizem, eu escolho você, todo santo dia. Isadora Lima, filha da periferia, ensinara um príncipe que a coragem é o idioma mais universal do mundo. E juntos, construíram um reino que nenhum dinheiro poderia comprar. O reino da verdade, da escolha e do amor que não pede licença para existir. A Fundação Lima cresceu além das expectativas. Em 2 anos, ofereceu mais de 500 bolsas. Marina foi a primeira contemplada, estudando medicina numa universidade canadense com apoio integral. Antes de embarcar, abraçou Isadora chorando. Você abriu mão de tanto por mim e faria tudo de novo. Eu vou honrar isso. Prometo. Lucas assinou o contrato com uma gravadora independente depois que uma música sua viralizou. A letra falava de dignidade, luta e amor familiar. Em entrevista, creditou tudo a Isadora. Minha irmã me ensinou que sonho sem trabalho é fantasia e trabalho sem dignidade é traição. A frase virou manchete. Isadora, sempre discreta, recusou holofotes. Mas aceitou quando convidaram-na para palestrar numa escola municipal. Ela subiu ao palco nervosa, diante de 200 adolescentes. Eu não vim aqui dar lição de moral. Vim contar que limpei chão, tomei ônibus lotado, estudei com sono, chorei de cansaço e ainda assim escolhi não desistir. Não porque sou especial, mas porque acreditei que dignidade vale mais que desculpa. Os alunos aplaudiram de pé. Depois, uma menina de uns 15 anos se aproximou. Você realmente casou com um príncipe? Isadora sorriu. Casei com um homem, que por acaso tem dinheiro, mas que todos os dias escolhe ser melhor. E você? Ainda limpa chão? Não, agora cuido de gente. No hospital, na fundação, em casa. É diferente, mas continua sendo serviço. E não tem vergonha nenhuma nisso. A menina saiu com lágrimas nos olhos. Khaled, assistindo de longe, sentiu o peito apertar de orgulho. À noite em casa, ele puxou Isadora para o colo. Você foi incrível hoje. Só contei a verdade. E verdade transforma. Ela beijou-o devagar. Obrigada. Por quê? Por não ter desistido de mim naquela primeira noite. Quando recusei seu dinheiro. Eu é que agradeço. Por não ter aceitado. Porque aí eu teria continuado achando que tudo se resolve com nota de 100. Ficaram abraçados em silêncio confortável. Lá fora, a cidade respirava caos. Mas ali dentro, naquele apartamento alugado em bairro popular, tinha paz. Paz construída tijolo por tijolo, conversa por conversa, escolha por escolha. O amor deles não era perfeito. Tinha discussões sobre dinheiro, sobre diferenças culturais, sobre como criar filhos futuros. Mas era real. E real sempre vale mais que fantasioso. 3 anos depois do primeiro encontro no Zahara, Isadora formou-se enfermeira. A cerimônia foi simples, na faculdade pública da Zona Norte. Khaled estava na primeira fila, segurando flores baratas e sorriso bobo. Quando chamaram o nome dela, ele gritou, eu te amo, em português carregado de sotaque. A plateia riu, emocionada. No palco, recebendo o diploma, Isadora olhou para ele e pensou. Valeu a pena, cada segundo. Depois, no estacionamento, Lucas tocou violão enquanto amigos cantavam.
Marina ligou do Canadá, chorando de saudade e orgulho. Dona Rosa, a mãe, estava ali em memória, nas canções que Isadora cantarolava baixinho. Khaled se aproximou, oferecendo champanhe barata. Pelo futuro, pelo presente, Isadora corrigiu, brindando. Eles beberam olhando a cidade iluminada ao longe. Você se arrepende? Ela perguntou de repente. De quê? De ter escolhido vida complicada. Podia ter casado com alguém do seu mundo. Khaled virou-se para ela, sério. Meu mundo era vazio, Isadora. Você preencheu, com bagunça, discórdia, humanidade, e eu não trocaria isso por nada. Nem por facilidade. Facilidade é ilusão. Verdade é difícil. Mas verdade sustenta. Isadora sorriu, finalmente em paz. Eles não terminaram em castelo. Terminaram em apartamento alugado, com conta a pagar, planos a fazer, amor a cultivar. Khaled investia em projetos sociais. Isadora cuidava de pacientes. Lucas gravou o primeiro álbum. Marina mandava vídeos do Canadá. A vida seguia, imperfeita e linda. E toda noite, antes de dormir, Khaled perguntava: você é feliz? E toda noite, Isadora respondia: todo dia mais. Porque felicidade não é destino, é caminho. É escolha diária de olhar para o outro e dizer: você vale a pena. Emir Khaled Al-Saif aprendeu que amor verdadeiro não se compra, se constrói. Tijolo por tijolo, palavra por palavra, escolha por escolha. E Isadora Lima ensinou ao mundo que dignidade não precisa de sobrenome chique. Precisa de coragem. A coragem de ser quem se é, sem pedir desculpas. A coragem de amar sem medo de ser feliz. A coragem de acreditar que todo mundo, absolutamente todo mundo, merece escolher e ser escolhido. Não por pena, não por conveniência, mas por amor. Amor que não é conto de fadas, é pacto. Pacto de dois que escolhem, todo santo dia, não desistir. Nem da verdade, nem um do outro. Nem da vida que construíram juntos com as próprias mãos. E se isso não é riqueza, então nada mais vale a pena.